Vamos dar início ao culto desse domingo, que nós possamos nos alegrar na presença do nosso Senhor, que nós possamos adorá-lo, que nós possamos bendizê-lo, que nós possamos nos entregar verdadeiramente a Ele, com tudo que temos, com tudo que somos. Ele é o único que merece a nossa adoração, Ele está nesse lugar. Seja livre na presença do seu Senhor, na presença do seu Pai. O que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar.
agora. Se você não consegue ficar de joelhos, coloca a mão no teu coração. Olha para dentro de si agora. Examina teu coração. Pede a Deus, pede ao Espírito Santo que nesse momento Ele te revele o que precisa entrar no eixo, o que precisa ser colocado no lugar. Paizinho, traz à memória, Deus, o que a gente precisa consertar, e que nesse momento a gente possa confessar diante do Senhor. Perdão, Pai. Perdão, Senhor, pelo nosso egoísmo. Perdão, Senhor, pelo ceticismo, Pai, pela falta de fé. Por às vezes achar que o Senhor não pode fazer, Deus. Quem somos nós? O que é o problema diante do Senhor? Nos perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, pelo nosso coração maldoso, pelo nosso coração que julga tão facilmente, Paizinho. Perdoa as vezes que colocamos, Deus, outras prioridades que não são o Senhor. Quando colocamos desculpas, Pai, para não te servir, para não cumprir o teu ID. Senhor, a tua palavra diz em João 3 que o Senhor veio para nos salvar e não para nos condenar. Em Lamentações 3, a tua palavra diz que a tua graça é a causa de não sermos consumidos. E que as tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã. E com essa certeza de que existe uma graça, que somos perdoados, que somos salvos, nós nos levantamos. Nos levantamos agora nesse momento com a certeza de que o Senhor nos ama e que existe um novo dia, que as tuas misericórdias se renovam. Então esse dia é um novo dia, é uma nova chance, é um recomeço. Tenha certeza disso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Independente das circunstâncias, que nós possamos adorar o Senhor. Ele é digno de todo o nosso louvor, Ele é digno de toda a nossa adoração. Ele está nesse lugar. Seja adorado, Jesus. Amém, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero ofertar.
se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Com energia, vai! Te louvarei, não importa, não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. O único, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Deus conosco. Deus está conosco, Ele está nesse lugar, que nós possamos celebrar com muita alegria. Porque a presença do Senhor está aqui. Que nós possamos nos alegrar na presença dEle, que é soberano sobre todas as coisas. Deixou sua glória para estar comigo. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu o diabo para estar comigo. O véu se rasgou para estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. É maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz.
Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Emanuel. Show sua glória pra estar comigo. Morreu numa cruz pra estar comigo. Venceu o diabo pra estar comigo. O véu se rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. É maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Emanuel. E é nessa atmosfera que eu quero te dar um minuto comunhão. Sai do seu lugar, desejo uma boa tarde ao seu irmão. Aleluia! Boa tarde, família. Eu me chamo Janderson, sou um dos seminaristas dessa casa. E eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre a justiça de Deus. Jesus nos falou lá em Lucas 12, capítulo 12, versículo 48, vai ser projetado aí para a gente, que diz assim: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E o quanto isso nos revela sobre a justiça de Deus, né? Ele é aquele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, ele é o nosso provedor, mas ele também é justo para que nos peça a retribuição daquilo que ele nos entregou, né? E essas palavras de Jesus nos mostram a incrível justiça de Deus. E essa lei da proporcionalidade, de que daquilo que Deus nos dá, não é que ele nos pede algo em troca, mas ele espera que a justiça seja feita, né? Se ele nos deu, é justo que nós retribuamos também. E tendo isso, sabendo disso, a gente entende melhor o que é o dízimo, né? O dízimo é nada mais, nada menos do que nós cumprindo a justiça de Deus, né? Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos e nós devolvemos apenas 10% para eles. O que é 10%, na verdade, daquilo tudo que ele já nos deu. Então, é entendendo isso que eu queria convidar você a ser generoso na nossa casa. Seja oferta, seja dízimo, faça isso da forma que você preferir. Nós teremos aqui o nosso Pix projetado, anglicanacomunhãonatal@gmail.com, mas também tem o QR Code aí atrás da sua cadeira. Teremos também 2 estações, uma à minha esquerda, outra à minha direita. Faça isso da forma que for melhor para você, mas faça de coração, entendendo que você não está dando nada,
está devolvendo daquilo que Deus já te deu. Façamos isso também com alegria. Amém, amém. E generosidade tem tudo a ver com gratidão, né? E como nós somos gratos por tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Nós tivemos essa semana o aniversário desse seminarista que aqui vos fala. E queria agradecer desde já quem tirou um tempinho para mandar mensagem para mim. Quem não mandou, mas também me parabenizou aqui. Muito obrigado, gente. Amo vocês. E eu queria convidar aquele que tem algum motivo de gratidão, vem aqui para frente, junta a tua oração com a minha. Vamos agradecer ao nosso Pai por toda a misericórdia que Ele tem nos derramado. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Deus, todas as misericórdias derramadas sobre nós, Senhor, sobre essa família, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é justo, Pai. O Senhor é um Deus amoroso, mas também é um Deus justo, Deus. Nós te agradecemos, Pai, e te pedimos que o Senhor continue, Deus, abençoando a tua família, abençoando a tua casa, Pai, que nada aqui nós tenhamos falta, Deus. Abençoa, Pai, esses dízimos e essas ofertas que aqui foram depositados, Senhor, porque nós entendemos que tudo é teu, e do que é teu nós te damos. Amém. Está começando mais um E você não pode perder nada. Então fica ligadinho nas nossas novidades. Vocês já fazem parte de uma célula? Ainda não? Tá. Simbora, Prejado. Vem participar de uma célula também. Esse é o GPS, Guiados pelo Sobrenatural. Um tempo precioso onde nossas crianças aprendem sobre o amor de Deus, são ensinadas na verdade da sua palavra e começam a entender o propósito que o Pai já escreveu para as suas vidas. Por isso, papai e mamãe, não deixem seus filhos de fora do que Deus está fazendo. Tragam eles para viver esse tempo especial, onde sementes eternas estão sendo plantadas em seus corações. Dizem que eu sou anglicano. Será? Dizem que aqui na igreja está precisando de voluntário. Será? Esse aqui é o Ministério de Louvor. Se quiser vir servir. Aqui é a mídia, se quiser vir servir. Isso aqui é acolhimento. Se quiser vir servir. Aqui é o coffee shop, se quiser vir servir, vender um biscoito. Tem vários ministérios aqui na igreja precisando de voluntário, então... Se quiser servir, é só vir. Aqui na igreja tem o coffee shop e o biscoito. Tem doces e pirulitos. Vem! Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero fazer um convite muito especial para você. Que tal treinar jiu-jitsu com a gente aqui na igreja? Ei, tu já tá sabendo? Dia 6 de junho vai ter culto One, e para você ficar por dentro... Ei, tu já tá sabendo? Dia 6 de junho vai ter culto One, e para você ter mais informações, entra no nosso grupo do WhatsApp, o One Natal, para tu não perder nada, que vai ser muito massa. Esse foi o nosso Comunhão New. Nos siga nas nossas redes sociais. Tchau, tchau! Boa tarde, família! Como é que vocês estão? Maravilhosos! Vamos agora para o momento da leitura da palavra, que se encontra em Efésios, no livro de Efésios 2, 8 ao 10. Fiquem muito à vontade para vocês estarem acompanhando aqui pelo telão, pelas suas Bíblias físicas ou pelos seus telefones. E diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticasse.
Semos. Essas são as palavras do Senhor. E damos graças a Deus. Existe um momento em que tudo muda. Quando o céu toca a terra e o comum se torna extraordinário. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado. E naquele dia, não foi apenas uma experiência. Foi o começo de uma nova realidade. O medo deu lugar à coragem. O silêncio se transformou em voz. A fraqueza foi revestida de poder. O novo chegou. Vamos viver um novo poder que nos capacita a viver além de nós mesmos. Uma nova liberdade que quebra cadeias e restaura a alma. Uma nova atitude que transforma fé em ação. Uma nova identidade firmada em quem somos em Deus. Uma nova família onde ninguém caminha sozinho. E um novo propósito que nos envia ao mundo com significado. Pentecostes não foi o fim de uma promessa, foi o início de uma missão. O Espírito Santo continua sendo derramado e o novo continua acontecendo. Prepare o seu coração, o velho ficou para trás, o novo chegou. Glória a Deus, coisa boa tá na casa do Senhor, né, minha gente? Se você não me conhece, me chamo Christian, sou um dos seminaristas aqui desta casa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Gente, espera aí, rapidinho. Agora sim. Me foi incumbida a missão hoje de trazer uma mensagem para a gente meditar. Como vocês bem sabem, nós estamos no período que antecede o Pentecostes, né? Estamos nessa caminhada em que a gente está entre a ressurreição e a descida do Espírito Santo. E a gente está meditando sobre algumas mensagens, nessa série de mensagens, justamente sobre esse Espírito Santo. O Espírito Santo que desce com o novo de Deus para nós, que desce com novidade, que desce com a novidade de identidade. Vários temas a gente abordou, né? A primeira mensagem foi sobre o novo poder. O novo poder que nós experimentamos por termos o mesmo Espírito poderoso de Deus, morando, habitando em nós. A segunda mensagem foi sobre a nova liberdade. A liberdade que nós experimentamos, porque aonde o Espírito Santo de Deus estiver, aí há liberdade. A terceira mensagem foi sobre a nova atitude, porque somos transformados, as nossas ações são transformadas pela nova natureza do Espírito Santo em nós. Também, na quarta mensagem, nós aprendemos sobre a nova identidade, porque Cristo foi enviado para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, a todos os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Temos uma nova identidade, porque o Espírito Santo habita em nós. Temos uma nova identidade, porque temos uma nova natureza. Então, somos agora filhos de Deus, porque temos o Espírito em nós. Essa é uma marca do Filho de Deus. Domingo passado, por sermos filhos de Deus, somos agora parte de uma nova família. Já que todos somos filhos do mesmo Pai, somos também parte de uma nova família, a partir da habitação do Espírito em nós. E hoje nós vamos para a sexta mensagem, a que antecede a última mensagem, né, que vai ser a sétima mensagem no domingo que vem, domingo de Pentecostes, não é isso? Então, na sexta mensagem hoje, o nosso tema é um novo propósito, como vocês estão vendo aí, né? Novo propósito. E para a gente poder entender o que é esse novo propósito, eu gostaria de conceituar com vocês o que é propósito. Vamos para o significado da palavra, né? Propósito é derivado do latim proponente, que significa colocar à frente. A definição é que é a intenção firme de realizar algo, o objetivo principal
a razão de ser ou a motivação por trás de uma ação. Então, isso é o propósito, é algo que transcende, algo que vai além do que a gente pode entender, do que nós podemos observar. E com esse conceito, nesse conceito, nós temos visto um espaço sendo ocupado na mente da humanidade ao longo de toda a história. Existe uma pergunta central para a existência da humanidade, uma das perguntas mais profundas que o ser humano pode se fazer. Filósofos dos mais antigos até os mais recentes ocupam a sua mente se perguntando: por que eu existo? Qual o motivo da minha existência? Qual é o propósito de eu estar vivo? Por que eu existo? E a ciência aponta a capacidade de fazermos essa pergunta, de nos questionarmos quanto à nossa própria existência, como um dos traços que separa o ser humano dos animais irracionais. Um cachorro não precisa saber por que ele existe. Ele só nasce, cresce, se reproduz e morre. Ele não se pergunta por que ele está nessa terra, ele não se pergunta por que ele come aquilo que está comendo, por que ele vai aos lugares que frequenta. Ele só existe. Portanto, essa pergunta é intrínseca a todos os seres humanos. Por isso, é uma pergunta tão simples, mas que carrega um significado muito profundo e um poder também muito forte na sua resposta. Existem questões que são inerentes a todos os seres humanos, questões que dizem respeito à nossa existência, independentemente da cultura, da crença, da época. A humanidade compartilha o ímpeto de compreender o seu propósito. E eu tenho certeza que em algum momento da vida você já se fez essa pergunta. Todo mundo se depara com essa pergunta. E quando ela não é respondida, ou quando é respondida de forma errada, um vazio se revela dentro de nós. Por isso, nós vemos tantas pessoas vivendo sem direção, porque não sabem a resposta para essa pergunta, ou porque encontraram a resposta errada. E eu fui uma dessas pessoas. Quando eu comecei o período da adolescência, né, que é o período onde as crises existenciais mais chegam na nossa vida. Tem gente que diz que é na crise da meia-idade, né? Mas no meu caso, não sei se eu ainda cheguei lá, né? Mas na adolescência foi quando eu estava estudando ciências na escola e aí eu via que o universo teve início com o Big Bang. E aí nada existia antes e tudo passou a existir a partir daquele momento. E aí foi uma evolução, tantas coisas acontecendo para existir vida aqui nessa terra. São tantas, mas tantas circunstâncias para que eu e você estivéssemos vivendo aqui, para que fosse possível vida nessa terra. E eu via essas coisas e ficava assim, caramba, deve ter alguma razão por trás disso, porque são tantas e tantas circunstâncias. Pelo menos na minha mente, aquilo era impossível de acontecer. Vida na terra seria impossível de acontecer. E aí eu parava para pensar, então por que é que existe humanidade nessa terra? E logo, por que eu existo? A ciência também aponta para um momento em que o universo deixará de existir. Aliás, o universo nesta terra, deixará de existir vida, porque o universo está se expandindo sem parar, desde o seu início. Nós podemos observar que o universo tem um início porque ele começou a se expandir a partir de um ponto. E ele vai continuar se expandindo, se expandindo. E a ciência aponta para um momento que vai ser impossível ter vida humana aqui nessa Terra. Eu olhava para isso e pensava assim, cara, eu vou me levantar da minha cama para ir estudar, para ir namorar, para ir viver a vida. E um dia eu vou morrer. Sendo bem generoso, daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar vivo. Sendo bem generoso. Talvez em bem menos tempo do que isso.
Nenhum de nós que está aqui dentro dessa sala, desse auditório, vai estar vivo. Eu olhava para isso e um vazio de sentido para a minha existência tomava conta do meu coração. Por que eu vou me levantar para estudar, para escrever livros maravilhosos, com conhecimento profundo, com a sabedoria que transpassa as gerações ao longo de milhares de anos, se um dia não vai nem existir humanidade? De que vão servir os livros que eu vou escrever? Por que eu vou levantar para trabalhar, para construir um império, ganhar bilhões e bilhões de dólares, se eu não vou poder usufruir desse dinheiro? Eu vou morrer e alguém vai usufruir no meu lugar, e essa pessoa vai morrer e outra vai usufruir no seu lugar, e o universo vai se expandir até que na Terra ninguém exista. De que vale o dinheiro? Por que eu iria correr atrás do dinheiro? Por que eu iria correr atrás de me formar como uma pessoa com um status de relevância elevado para influenciar as pessoas a viver uma vida melhor, se todos iriam morrer algum dia? E não só eles, mas toda a humanidade. Então, para que eu iria fazer qualquer coisa? Eu não via sentido de fazer nada. E aí eu comecei a procurar esse sentido da existência em coisas que essa terra pode me oferecer. Eu buscava preencher esse vazio que existia dentro de mim com bebida, com sexo, com conhecimento, com música, com tudo que esse mundo pode oferecer. Mas nada conseguia preencher aquele vazio que eu sentia dentro de mim. Até um momento que eu vi a minha família completamente separada. O meu pai se separou da minha mãe, o meu irmão estava morando fora, a minha irmã foi embora de casa, sobramos eu e meu pai. E eu vi o meu pai sofrendo como eu. Só que ele sofria bebendo e bebendo. E tinha dias que ele se aproximava de mim chorando, conversando comigo, e eu falei: pai, o senhor não está bem, vamos na igreja. Minha família fazia parte, a família dele, né? Família por parte de pai, fazia parte de uma igreja. Eu falei: vamos lá na igreja, para o senhor, de repente, se sentir melhor num domingo. E aí cheguei lá na igreja junto com meu pai, me foi aberto o Evangelho de João, no capítulo 4, e me foi exposta a história da mulher samaritana no poço. Ali Jesus fala de uma água que ele tem a oferecer, e quem beber dela jamais sentirá sede de novo. E eu fui convencido naquele dia de que aquela água que Jesus tinha a oferecer era o que iria preencher aquele vazio que tinha dentro de mim. Naquela noite, eu aceitei a Jesus, confessei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tinha muitas questões com a Bíblia, com a religião, com o próprio Jesus. Ele era o centro da minha dúvida. Eu saí dali com a certeza de que Ele tinha que se tornar o centro da minha fé. A falta de propósito pode deixar você completamente perdido. As pessoas trabalham, conquistam, produzem, mas ainda assim sentem um vazio que nada parece preencher, porque sucesso sem propósito ainda é vazio. Tem um jogador de futebol americano que joga na Liga Americana, na NFL, é o Tom Brady, talvez. Ele foi o MVP, o Most Valuable Player, o melhor jogador do Super Bowl, que é a final do campeonato americano, campeonato de futebol americano, 3 vezes. Ele deu uma entrevista num programa da TV americana chamado 60 Minutes. E ele disse que ao ganhar o seu 3º título de melhor jogador da final, ele sentiu um vazio gigantesco no coração. Imagina esse homem todos os dias acordando mais cedo, dormindo mais tarde, para se tornar um jogador cada vez melhor todos os dias. E aí quando ele conquista aquilo que ele tanto queria, eu sou o melhor jogador, um vazio toma conta do coração dele. Porque sucesso sem propósito ainda é vazio.
Você pode ter resultados e ainda assim não ter sentido. Pode alcançar objetivos e ainda assim se sentir perdido. A verdade é que não basta viver, é preciso viver com propósito. Eu tenho lido um livro esses dias que se chama Em Busca de Sentido, escrito pelo Viktor E. Frankl. Ele foi um psicólogo no campo de concentração. Eu não preciso entrar nos detalhes do que acontecia lá dentro. As mais horríveis atrocidades. As pessoas eram tiradas de suas próprias casas, seus nomes eram esquecidos, era-lhes dado apenas um número para serem prisioneiras em campos de concentração, passarem por privação de sono, pela fome extrema, por trabalho forçado e serem expostas a doenças como o tifo exantemático, que levava à morte em poucos dias. Ele viveu lá dentro desses campos de concentração e ele observava as pessoas como um psicólogo, analisava as pessoas. Algumas pessoas, a grande maioria, desistia da vida, porque lhe foi tirado o trabalho, lhe foi tirada a família, lhe foram tiradas as suas posses, lhe foi tirada a sua identidade. Ele passou a ser apenas um prisioneiro dentro de um campo de concentração, todos os dias, sofrendo e sofrendo e sofrendo. O mais normal de acontecer no campo de concentração, por incrível que pareça, não era o suicídio. As pessoas ainda continuavam vivendo o dia a dia lá dentro, mas quando enfrentavam uma doença, existia uma diferença entre aqueles que resistiam e aqueles que desistiam e deitavam numa cama e não queriam mais levantar e não lhe era mais importante coisa alguma. Ele não se importava se iria apanhar dos soldados, se iria ser deixado num castigo, se iria ser torturado, se iria ser morto, porque naquele ponto aquela pessoa já não estava nem aí para a sua própria vida. Mas o Victor observava que algumas pessoas, mesmo tendo somente uma tigela de sopa por dia, doavam a sua tigela para os doentes. Mesmo tendo só um pedaço de pão meio amassado, eles dividiam com alguém. Mesmo sendo tratados feito lixo, faziam culto pelos cantos dos barracões. E a diferença entre aqueles que desistiam e aqueles que continuavam firmes era o propósito que eles enxergavam nas suas próprias vidas. Sem propósito, a gente desiste. A gente perde o sentido. Nada mais vale. Não basta viver. É preciso viver com propósito. Como disse Rick Warren, uma vida sem propósito é como um navio sem leme. Imagina aí um navio sem leme. Vai ser jogado à torta e à direita pelas ondas, pelas marés, pelas tempestades. Ele não decide para onde ele vai, ele só é levado. E é exatamente aqui que o Evangelho entra de forma poderosa. Porque Deus não apenas te salvou, Ele te chamou para algo. Ele te chamou para um novo propósito. Quero convidar você a orar comigo por esse momento, para que Deus possa falar conosco aos nossos corações, para que a gente possa continuar a nossa meditação. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, se conecte com o seu Pai. Vamos orar. Senhor, nós não entendemos muitas coisas. Talvez alguns tenham chegado aqui passando por dor, pela perda, pela dúvida. O Senhor tem um propósito para todas as coisas, assim como tem um propósito para cada um ter chegado até aqui, para cada um ter vindo a escutar esta tua mensagem. É por isso, Senhor, que estamos aqui diante de Ti, prontos, com o coração aberto, para entender um pouco mais dos Teus planos para as nossas vidas. Que o Senhor possa falar, bradar aos nossos corações, que não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, que nós possamos
ter mais certeza de quem é o Senhor e de quem nós somos em Ti. Nós entregamos as nossas mentes, os nossos corações, que não se trate da minha voz que está saindo aqui na minha boca, mas que seja da Tua voz, Senhor. Que nós possamos Te ouvir, que o Senhor possa falar através da Tua mensagem. É isso que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Então, o novo propósito, ele começa quando eu entendo que fui criado por Deus para algo específico. Agora, como meu amigo Lucas gosta de conversar comigo muitas coisas, ele deixou bem claro, olha, mas tem um propósito que todas as pessoas têm, que todos os cristãos carregam. Deus criou todas as pessoas e a humanidade inteira com um propósito. Então existe um propósito de Deus que é intrínseco à natureza humana. Ele nos criou à sua imagem e semelhança e nós fomos criados com um propósito. Nós, os cristãos, fomos criados com um só propósito: glorificar ao seu nome, glorificar a Ele. Afinal, não é isso que nós faremos eternamente depois da nossa morte. E em nome de Jesus, da nossa ressurreição no último dia junto com Ele, estaremos diante dEle, como os anjos estão, declarando: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. É isso que faremos eternamente. Então, eu sei qual é o seu propósito. O seu propósito é glorificar a esse Deus. Mas você não precisa esperar a eternidade para fazer isso. Você pode fazer isso hoje, você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso no seu trabalho, na sua família. E existem algumas formas de glorificar a Deus. E a gente vai chegar lá. Porém, o primeiro ponto diz que o novo propósito começa quando eu entendo que fui criado por Deus para algo específico. Deus tem um propósito para a humanidade, é verdade. A humanidade como um todo foi criada para glorificar ao nome dele. Mas nós podemos ver ao longo da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, Deus separando pessoas para propósitos específicos. Ele também tem um propósito específico na sua vida. Então, se ainda existe ar dentro dos seus pulmões, é porque tem algo a ser feito na sua vida. Ele tem um propósito específico para você. E para isso eu quero ler com vocês uma passagem. Eu não combinei nem com o Mateus, meu Deus do céu. Me perdoe, viu, irmão? Então, se vocês quiserem abrir suas Bíblias aí para acompanhar, porque não vai aparecer no telão agora. Perdão, viu, pastor? É rapidinho. Abre aí comigo no Salmo de número 139. Salmos 139, do verso 13. Eu vou ler com você até o 16. Abre aí, ou então presta bem atenção no que eu vou falar aqui para você. Deus pensou em você. Ele formou você. Olha o que Davi escreveu nesse salmo. Verso 13. Ele diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Verso 15. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Quem foi que te formou? Foi a tua mãe? Você estava lá dentro do ventre dela, foi ela que fez o seu fígado, o seu rim, o seu cérebro, a sua coluna. Foi ela que fez cada parte sua? Não, né? Esse foi um dom dado a ela. Graças a Deus, glória a Deus, que temos mulheres
que nos dão vida, que nos dão a luz. Mas não foram elas quem te formaram, não foi a tua mãe quem te formou dentro do seu ventre, foi o próprio Deus. E Ele conhece não somente cada célula do seu corpo, porque te formou dentro do ventre da sua mãe, mas Ele conhece todos os dias da sua vida, porque foi Ele quem escreveu cada um deles. Vou ler de novo o verso 16, Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Antes de qualquer um deles existir. Antes de você ser concebido, Deus já tinha um propósito para você. Ele já sabia de tudo que aconteceria na sua vida e já tinha separado um motivo pelo qual acontecer. Um propósito para a sua existência. Foi Ele que te colocou nesse tempo. Ele que te colocou nessa família. Ele que te colocou nesse trabalho. Foi Ele que te colocou nessa igreja. E Ele fez isso com um propósito definido. Quando essa verdade entra no seu coração, meu irmão, ela muda a forma como você vive. Você para de se enxergar como alguém perdido. Você não é alguém perdido. Você é alguém chamado. Veja o que Efésios, capítulo 2, verso 10, como a nossa queridíssima seminarista acabou de ler. Dizem até que é profeta, viu? Ela leu 3 versículos, o 8, o 9 e o 10, mas a gente vai se ater, a gente vai se concentrar apenas no 10. Por isso a gente separou ele em 3 partes. Olha a primeira parte que diz, Efésios 2:10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Olha essa verdade que Paulo nos traz. Essa verdade muda completamente a forma como nós nos enxergamos. Pode deixar esse versículo aí na tela, viu? Você não é um acidente. A sua vida não é fruto do acaso. Você não está aqui por coincidência. Você é o quê? Somos criação de Deus. Você é criação de Deus. Você foi criado por Deus. E eu aponto para essa palavra, porque essa palavra criação, no grego, traz um significado, carrega um significado muito profundo. A palavra em grego, aí vocês perdoem, né, a minha pronúncia, mas ela diz, a pronúncia dela é poema, poema, talvez. É isso? Acertei? Glória a Deus. Esse verbo, essa palavra, aliás, significa uma obra, talvez uma obra-prima, ou algo produzido artisticamente. Então talvez você tenha pensado, Deus me criou. Não, Deus te fez como se faz uma arte. Ele te formou. Traz uma ideia de algo feito com as próprias mãos. Algo artístico. Aponta para algo intencional, planejado, cuidadosamente feito. E é muito parecido com a ideia que nós vemos em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2:7, quando vemos Deus criando todas as coisas. Primeiro nós vemos desde o capítulo 1, Deus fazendo tudo. E como é que Deus faz tudo? Tem dizendo lá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Como é que Deus criou todas as coisas? Ele falou. E disse Deus, Foram se passando os dias, disse Deus, haja-se separação entre águas de cima e águas de baixo. Então ele criou tudo através da sua palavra, através da sua declaração. Mas em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, o verbo que
foi utilizado provavelmente por Moisés para descrever como Deus fez o homem é que Deus formou o homem. Deus não disse, haja o homem, faça-se o homem, surja o homem. Não, ele formou. E essa palavra formou, assim como a palavra em grego para criação, traz uma ideia de algo feito com as mãos. Então é como se Deus criou tudo. E aí para fazer o homem, ele chegou bem pertinho. Pegou o pó da terra, juntou, formou os braços de Adão, as pernas. Ele fez com as próprias mãos. E ainda mais, com a ideia de proximidade, tem dizendo que ele soprou o sopro de vida naquele homem que ele formou com as próprias mãos. Então Deus estava formando o homem assim, ó, bem pertinho. É uma ideia de proximidade, de fazer algo com as próprias mãos. Ele poderia ter feito com a sua palavra, mas é claro, ele fez tudo com a palavra, mas por que ele escolheu fazer o homem com as próprias mãos? Deus quer se aproximar de você. Ele quer ter um relacionamento próximo contigo. Ele quer estar perto. Ele quer poder te tocar. Ele quer poder estar junto de você. Deus não é um Deus distante que só fala, mas Ele está perto de você. A ideia é de uma obra pensada, desenhada, construída com propósito. Portanto, meu irmão, você não é genérico. Você é específico. Nunca vai existir ninguém, nunca existiu e jamais vai existir outra pessoa igual a você. O seu DNA, somente você o tem. A gente pode buscar na humanidade inteira até hoje alguém com o mesmo DNA da Nara, mas a gente não vai achar. Que Deus fez ela assim, ó, maravilhosa. Uma mulher bonita, meu Deus do céu. Minha esposa, viu, gente? Só pra... Deixa agora. Você não é genérico. Você é específico. E, portanto, por ser específico, Deus tem um propósito também específico para você. E qual é esse propósito específico? Você se pergunta, talvez. E esse propósito, o novo propósito, se revela quando eu entendo que fui salvo para fazer algo. Você quer descobrir qual é o seu propósito? É necessário primeiro entender que Deus não somente te salvou, Ele te salvou para alguma coisa. Olha, se Ele tivesse só... Se o objetivo de Deus, ao enviar o seu Filho para morrer numa cruz pelo meu e pelo seu pecado, fosse somente te salvar da ira dele, nós todos estaríamos lá no céu agora, diante deles. Senhor, Tu és santo. Ninguém estava aqui, não. A gente está aqui porque Ele tem algo para realizar. Existe um propósito na sua vida. Existe uma missão. Existe algo que Deus deseja fazer através de você. E como eu disse, nós vemos isso acontecer ao longo de toda a Bíblia. A gente vê Adão e Eva sendo escolhidos para encher a terra, para subjugá-la. A gente vê Deus levantando Noé para construir uma arca e salvar a humanidade. A gente vê Deus escolhendo Moisés para entregar a sua lei ao povo, para salvá-los do Egito, para retirá-los do Egito e levá-los, no caso, para o deserto, para revelar a sua lei. Mas não foi Moisés quem entrou na terra prometida e conquistou, já foi outra pessoa. O papel de Moisés era libertar o povo do Egito, revelar a lei de Deus àquele povo. Mas ele só foi até a frente de Jericó. Ele viu a terra prometida, mas não entrou. Foi Josué que foi separado por Deus
para conquistar a terra prometida. A gente vê isso acontecendo ao longo da história inteira, da Bíblia inteira. Deus separa profetas para não só declararem a sua palavra, mas para exortar o povo, para apontar o pecado dos reis, daqueles que estavam no poder. Ele tem um propósito específico para cada coisa. E qual é o seu? Qual é o seu propósito? Talvez você não tenha o conhecimento, talvez você não saiba. Às vezes você quer que Deus desça um anjo lá do céu, como estávamos conversando esses dias, né? Minha líder Carol queria muito que Deus descesse assim um anjo na minha frente e falava: meu filho, o seu propósito, tal. Mas não acontece assim, né? Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você não precisa saber qual é o seu propósito para começar a vivê-lo. Eu citei Josué. Vamos dar uma olhada na história de Josué rapidinho? Em Gênesis 24, a gente vê algo acontecendo lá aos pés do Monte Sinai, que eu tenho certeza todos vocês já devem ter visto. Já devem ter visto essa história. É quando Moisés vai falar com Deus lá no topo do monte. E ele passa 40 dias e 40 noites lá em cima. E o povo lá embaixo faz um bezerro de ouro para adorar. Aí eu te pergunto, onde é que estava Josué? Josué não estava lá embaixo. Deus lá de cima do monte, antes de Moisés subir, diz assim: qualquer um que pisar no pé do monte vai ser fulminado, vai morrer. Só quem pode subir é Moisés. Mas em Gênesis 24, a gente vê uma descrição assim, ó. Moisés sai da presença do Senhor e Josué fala com ele. Ouço barulho de guerra no acampamento. Onde é que estava Josué? Josué estava lá em cima. Ele não estava lá embaixo. Lógico, é claro que Josué não estava dentro da presença de Deus como Moisés o estava, mas ele estava ali, ó, na beirinha assim, ó. Porque existia, com certeza, algo dentro do coração dele que despertava ele para isso, que chamava ele para isso. Ele queria estar lá na presença, mas ele não podia. E aí Moisés fala assim: não é barulho de guerra não, é de festa. O povo está festejando lá com o bezerro de ouro, vamos descer. E aí vai aquela bagunça toda lá no acampamento. No final eles seguem para a terra prometida, que Deus há de revelar, de mostrar para Moisés. Só que aquele povo era um povo nômade, né? Eles tinham tendas, levantavam as tendas, começavam a andar. Quando a Shekinah de Deus descia sobre a tenda de encontro, o povo parava. Quando a tenda se levantava, o povo seguia. Quando a Shekinah descia sobre a tenda do encontro, Moisés ia até lá dentro falar com Deus. E Josué onde é que estava? A Bíblia diz que todas as pessoas ficavam à porta de sua tenda, olhando Moisés passar, a caminho da tenda do encontro, porque viram a Shekinah descendo lá. Sabiam que ele ia conversar com Deus. Todos ficavam à entrada da sua própria tenda, mas Josué caminhava junto com Moisés até a entrada da tenda do encontro e ficava aguardando Moisés sair de lá. Ele estava lá de novo, na beiradinha assim, ó. Tá lá. Se sobrar alguma coisa, eu escuto daqui. Existia algo dentro de Moisés que o chamava para essa presença. Mais na frente a gente vê que Deus guia o povo até a entrada da terra prometida. Ele falou lá atrás que já iria dar essa terra. Ele falou: a terra é de vocês. Mas ele fala assim: a terra já é de vocês, mas me diga o que é que vocês acham. Separa aí 12 espiões, 12 príncipes, um de cada tribo de Israel. Escolhe um de cada, manda lá na terra prometida, em Canaã, para vocês me dizerem o que é que vocês acham. Passem lá 40 dias. Beleza, separaram 12 espias, 12 príncipes. Onde é que estava Josué? Era um dos 12. Foi lá,
Passaram 40 dias lá na Terra Prometida, viram tudo que tinha lá, voltaram com um relatório, depois de 40 dias. E a Bíblia diz que todo o povo se reuniu para ouvir, né? O que é que eles... E aí, o que é que vocês viram lá? Aí eles falaram assim, tem uns cabas gigantes lá, não dá pra gente vencer eles não. Os caras são parrudos, é quase 3. A gente não tem nenhuma chance. Diante deles, somos como gafanhotos, a gente não é nada. Não tem como a gente entrar nessa terra prometida aí. Deus pode ter prometido, mas não dá certo não. 10 desses caras falaram isso. Dos 12, 10 voltaram com um relatório negativo. 2 deles deram um relatório positivo. Eles disseram, olha, a gente viu os caras levantando um cacho de uva que tinha que ser 2 caras para carregar, só um cacho de uva. A terra é boa, vamos para cima. Deus não disse que é nossa, vamos lá conquistar. Onde é que José estava? Nos 2, ele era um dos 2 que deram um relatório positivo. Ele confiava em Deus, era um homem de fé. Aí eu pergunto a vocês, Josué fazia alguma ideia que Deus já tinha separado ele para conquistar a terra prometida quando ele estava lá em cima do monte junto com Moisés? Ele não fazia ideia. Tanto é que em Josué capítulo 1, a gente vê Deus falando diretamente com Josué 3 vezes. Ele diz assim, seja forte e corajoso. Você que vai conquistar a terra para o meu povo. Você vai na frente, você que vai fazer. Ele descobre quando, Moisés já morreu. Mas algo já ardia dentro do coração dele. Para buscar, para estar perto da presença, porque ele não podia acessá-la. Algo queimava no coração dele. E o que é que ele estava fazendo? Ele já estava vivendo o propósito de Deus, antes mesmo de saber qual era o propósito de Deus. Então eu até pergunto para você, meu irmão, existe algo queimando no seu coração aí há um tempo? Talvez você esteja com algo queimando no seu coração sobre crianças. E fala assim, caramba Deus, tem um negócio, eu queria muito trabalhar com crianças, me envolver mais, mas eu não sei se isso vem de ti, não sei se é a minha vontade, não sei se é a vontade do Senhor. Será que tem algo queimando no seu coração, te chamando para realizar, para servir, para se envolver, para ajudar, para avançar? Será que não é o propósito de Deus para a tua vida? Não sou eu que vou dizer, não, é Ele que diz. Vai conversar com Ele aí. Eu só quero te dizer que você não precisa ter um anjo revelando para você. Olha, é para lá que você vai, é para cá, é para ali. Não, Deus opera tanto o querer como o realizar. É lógico. Talvez você me diga, o nosso coração é enganoso. E é verdade, é isso mesmo. Tem que orar, tem que conversar, tem que buscar. É lógico que algo que está queimando no seu coração contra o que a Bíblia diz não é o propósito de Deus para a sua vida, por exemplo. Busque a Ele, faça como Josué, se envolva. Temos tantos ministérios aqui nessa casa precisando de voluntários. A gente precisa de tanta gente ajudando na expansão do reino aqui em Natal. A gente quer encher essas cadeiras, minha gente. A gente quer ter um culto cheio de gente. A gente quer ter a mensagem sendo pregada para os perdidos, para as famílias quebradas, para os casamentos que estão separados. Como é que você pode ajudar? Como é que você pode se envolver? Talvez o seu propósito seja entregue para você numa caixinha escrita assim, serviço. Se envolva. Manda uma mensagem pro pastor, fala assim, pastor, como é que tá precisando de gente aonde? É no comunhão nas ruas, é no acolhimento, é no louvor. Louvor em nome de Jesus. Você foi chamado para servir, para impactar, para fazer diferença no lugar onde você está. Isso muda completamente a perspectiva da vida cristã. Você deixa de ser um espectador e passa a ser participante. Deixa de viver de forma passiva e passa a viver de forma intencional. Afinal, o que é que Efésios capítulo 2, 10 continua dizendo? Olha o que diz.
para fazermos boas obras. Vocês são criação de Deus, criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Tem um objetivo. Deus não te criou só por te criar. Ele te criou, te salvou para algo. E muitas pessoas entendem a salvação apenas como um livramento. Como se Deus estivesse nos tirando do caminho da morte, nos tirando da sua condenação eterna, do inferno e pronto, é isso. Foi salvo, show de bola. Eu vou ficar de boa aqui com a minha salvação. Mas a Bíblia nos mostra que a salvação não é apenas um resgate, é também um envio. Você não foi apenas salvo do pecado, você foi salvo para viver algo. Porque quem entende o propósito não vive no automático. E como é que se vive então? Como é que se vive esse propósito? O novo propósito se vive quando eu caminho naquilo que Deus já preparou. Eu vivo meu propósito quando eu caminho naquilo que Deus já preparou, como fez Josué. Antes mesmo de você entender, antes mesmo de você perceber, Deus já havia desenhado um caminho de propósito para você viver. O problema é que muitos vivem desconectados disso. Vivem sem direção, ignoram o chamado ou até resistem ao propósito. Será que você tem resistido ao propósito de Deus? Será que Ele tem dito: meu filho, minha filha, faça isso? Você fala: Deus, não sei não se eu quero me envolver com isso aí, ó. Não me sinto bem não. Isso é uma coisa que eu não gosto de fazer. Quando você se alinha com Deus, alguma coisa muda dentro de você. Você entra no fluxo do propósito. Começa a viver com clareza, com direção, com sentido. E o restante do versículo diz, ainda Efésios 2:10, separados para as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aqui está outra verdade, uma das verdades mais poderosas desse texto. Deus não está improvisando a sua vida. Ele não está tentando descobrir o que fazer com você. Ele não está reagindo às circunstâncias. Algo acontece, aí Deus, então já que isso aqui aconteceu na sua vida, então eu vou fazer isso. Não, é Ele que está guiando o caminho inteiro. É Ele que está fazendo tudo acontecer. Afinal, não é isso que Romanos 8 diz? Romanos 8, 28 ou 29? 28. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu propósito. E quando são todas as coisas, são todas as coisas. Não são só as coisas boas, não são só as coisas fáceis, não são só as coisas que você gosta, são todas as coisas. Deus tem um propósito para a dor, para a perda, para a dúvida, para o luto. Você encontra propósito para tudo na sua vida, porque é Deus que está guiando a sua história. Afinal, não é isso que Jeremias 29 diz para a gente? Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos, não planos de te fazer mal, mas um plano de prosperidade, de um futuro. Ele já preparou os caminhos. Não significa que tudo vai ser fácil, mas significa que tudo terá propósito. Tudo. Viver com propósito transforma até os desafios em algo significativo. Como disse Rick Warren, você não foi criado para viver uma vida comum, mas para cumprir um propósito eterno. Isso muda completamente a forma como enxergamos a vida, porque o maior desperdício não é fracassar, é viver sem propósito. É possível viver ocupado,
mas não direcionado. É possível produzir muito, mas não cumprir nada eterno. É possível existir sem realmente viver aquilo para o qual Deus te chamou. Efésios 2:10 nos lembra de algo poderoso. Deus não apenas te criou, Ele já preparou um caminho para você. Sua vida não é improviso, seu futuro não é aleatório. E se você crê nisso, fica de pé no teu lugar. Nosso ministério de louvor vai começar a tocar uma canção. E nós vamos adorar ao Deus que está no controle de tudo. Nós vamos adorar ao Deus que tem um propósito para todas as coisas. Quero convidar você a, com essa certeza no coração, declarar esse louvor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. O Espírito Santo que está em você, Ele vai orar ao Deus que está acima de você, em seu favor. Adore em espírito, de todo o seu coração. Você já agradeceu por estar aqui hoje? Você poderia estar em qualquer lugar nessa hora, mas Deus te trouxe aqui. Agradeça. Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Mas Jesus veio e Jesus morreu por nós. E Ele não desiste. E Ele não vai desistir de lutar por você, porque Ele te ama. Ele te ama tanto que você nem consegue imaginar. Tamanho amor. Julgado em meu lugar.
E hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. E hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. E hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu. Era eu condenado, era eu. Em algum momento nós fomos condenados, nos sentimos julgados, culpados, mas Deus escolheu nos alcançar, Deus escolheu nos amar. E não da forma como você pensa, nem eu. Ele simplesmente escolheu. Nós não entendemos por quê, porque não cabe às vezes no nosso entendimento perceber o amor de Jesus, mas simplesmente Ele escolheu nos alcançar. Ele escolheu alcançar cada um de nós. Ainda quando estávamos longe, Ele escolheu estar perto. Ainda quando nos escondemos, Ele escolheu nos achar. Ainda quando fomos encontrados, nos vimos perdidos. E sabendo que estávamos perdidos, Ele nos achou, porque Ele nos vê, Ele sabe quem somos, Ele sabe cada uma das nossas lutas. E talvez hoje você esteja lutando para entender que amor é esse, para entender essa profundidade desse amor, essa largura, esse tamanho. Não tente entender, apenas aceite. Não entenda que você precisa estar pronto para estar aqui. Aqui é o lugar onde tudo começa, é o início de tudo, é o start. Jesus quer apenas que você entenda que lugar de start, de começo, é lugar de reescrever história. E é isso que Ele faz com cada uma das histórias que estão aqui. Ele vai reescrevê-las. Ele vai fazer histórias novas a partir das histórias que nós já tivemos. E vamos ter uma nova história com Ele. Essas são histórias de filhos. Esses são encontros de filhos com o Pai. Porque esse Pai escolheu fazer filhos. Filhos por adoção. Filhos que são amados. Filhos que são encontrados. Porque estavam perdidos. Nós só somos mais um deles. Mais um filho encontrado. Mais um filho que foi trazido para perto do Pai. Perto de uma família. Perfeita de forma alguma. Tão imperfeita. Mas perfeita naquele que está aperfeiçoando essa família. Porque eu e você somos esse filho perdido, que Ele quer amar, que Ele quer encontrar e que Ele quer e deseja transformar. A transformação não acontece num passe de mágica, acontece com propósito e processo. Esse é o chamado para filho. Viver processo, viver propósito do lado do Pai, que aponta caminho. Pai aponta e deixa rastro. Filho segue os passos do Pai. Filho escuta a voz do Pai. Filho é direcionado pelo Pai. E hoje talvez seja esse dia que você escutou a voz do Pai. Escutou a voz através da mensagem do Pai. A mensagem é para encontrar coração de filhos.
é para fazer filhos voltarem a estar com o Pai. Talvez você esteja num momento onde esteja perguntando: mas eu me encaixo nessa família? Não. Nem eu, nem você. Mas Ele escolheu fazer de nós, os que não se encaixam, caber nisso, nessa equação. Uma equação de imperfeitos, sendo totalmente moldados, trabalhados, afiados pelo que é perfeito. E hoje é esse dia. Se você entende, se essa mensagem tocou o seu coração tanto quanto tocou o meu, coloca a mão no seu coração nesse momento e ore comigo. Não comigo aqui, mas com o teu Pai, que você está acostumado em orar em secreto, em falar com Ele. Fale com Ele nesse momento. Repete comigo só. Pai, eu desejo estar com você. Eu desejo estar com você. Eu desejo ser moldado por você. Eu desejo ser moldado por Aceito o Senhor, guiando os meus passos, trilhando o seu caminho, e que o Senhor faça da minha vida, segundo o que o Senhor deseja. Eu só quero nesse momento, que ela seja sua, Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, essa oração corajosa, uau, como é bom a gente entender o que o Pai deseja da gente e aceitar viver o processo que Ele tem pra gente. Eu queria ter a oportunidade de orar por você. Eu queria ter essa oportunidade de orar por você, mas só se assim você desejar. Amém. 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 Mais alguém? Será que mais alguém quer participar desse banquete na mesa do Pai? Estar com o Pai? Ser filho do Pai? Aleluia. 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 Oremos. Santo e poderoso Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por filhos que escutam a Tua voz, Pai. É sobre o Senhor, é sobre o Teu Espírito. É Ele quem convence cada um de nós. É Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos direciona. Só desejamos estar no Teu caminho, Pai. E somos gratos, Jesus, porque hoje o Senhor preparou esse momento para nós. Obrigado por esses filhos que se rendem, que encontram casa, que encontram família, que encontram um aconchego e que encontram, Pai, como um barco que estava vagueando sem leme, Pai, perdido, novamente a direção, porque o sopro é o sopro do Espírito soprando agora nessa vela e mostrando direção a esse barco para que ele possa ter rumo, e o rumo é direto para a eternidade, para a morada eterna contigo, Jesus. Nos conduz e nos traz a esse caminho, nos leva para esse mar da vida, Pai, soprando sempre o Teu sopro, com o Teu cuidado e o Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Seja bem. Dona Cátia, olha para trás. Essa é a sua família. Uma família para pertencer. Aleluia! Ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida.
hoje eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou, e hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu, era eu condenado, era eu. Aleluia, aleluia. Gente, vocês podem sentar só um pouquinho? Obrigado. Acenda a luz para mim, por favor. Queridos, eu quero dar alguns avisos. Vocês estão alegres, felizes? Deus tem feito no nosso meio, na nossa família? Amém. Muito bom. Eu queria convidar aqui, rapidinho, sobe aqui, gente, comigo. Equipe pastoral, por favor. Equipe pastoral. Todos que fazem parte da equipe pastoral, junta paroquial também, por favor, aqui. Isso, rapidinho. Filhos lindos. Momento lindo, gente. Como nada grande se faz sozinho, a gente costuma dizer muito isso. Não adianta, porque a gente não anda sozinho. Família não se anda sozinho. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa de muitas mãos numa empreitada do tamanho que Deus está colocando para a gente fazer. E desde o início, esse povo lindo que vocês estão vendo aqui acompanha a gente. São os que choram comigo, os que também sorriem junto comigo, e estão, nesse momento, sendo apresentado à igreja como esse povo que está aqui para servir a igreja, servir a essa família. E eu quero olhar para cada um de vocês e dizer que eu sou muito feliz em caminhar com cada um de vocês. Vocês somam comigo como família, vocês fazem parte de tudo que a gente já construiu até agora, e eu tenho certeza que nós vamos avançar muito no reino de Deus, porque nós estamos desde o início de mãos dadas. E é assim que a gente precisa caminhar em família. Semana passada, essa família ia ser apresentada. Nós celebramos como família, e eu disse, não passa da próxima semana, a gente vai apresentar a família. A gente vai apresentar os que estão mais próximos. Me perdoem, porque a gente queria estar sempre mais próximos. Eles também, porque cuidam também, como os líderes de célula. Essa é uma família, como a gente diz, imperfeita. Mas precisamos observar como uma palavra que eu escutei hoje e alegrou muito meu coração. Agradecer. Ser grato. Ser grato por tudo que recebe. E nós temos recebido muito. Eu tenho recebido muito deles. Muitos conselhos, muitas direções, muitas falas, às vezes de discordância, às vezes da visão, sobre um momento, alguma coisa que a gente está vendo de um jeito, um traz, conserta. E isso é o que faz a gente ser mais assertivo. Então, propósito aponta para caminho. Caminho tem direção, tem tempo de maturação, tem uma série de fatores que a gente precisa avançar. Então, eu gostaria de pedir à igreja que pudesse ficar de pé, estender suas mãos para cá e orar por essa família. Orar por esses filhos que escolheram estar aqui junto de nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Jesus, por cada um desses filhos que disseram um grande sim para o Senhor. Sim para estarmos somando no Teu reino, sim para estarmos avançando com Ele. Tudo é sobre o Senhor. Nós apenas estamos, Jesus, e o Senhor é. O Senhor era, é e sempre será aquele que conduz a igreja. Nós somos os Teus cooperadores, Pai, os Teus mordomos. E o Senhor tem usado esses filhos. Eu peço que o Senhor derrame cada vez mais, Pai, sabedoria, graça e muito mais, Pai. Os olhos deles possam contemplar, como Josué, a entrada na terra prometida. Pai, foi preparado até nós aqui um momento, mas só o Senhor sabe até onde vamos. E só o Senhor sabe até onde cada um deles vai partilhar e vai avançar no Teu reino. Eu só peço que o Senhor os guie
eles possam crescer em estatura e graça e sabedoria diante de Ti, Jesus, e também diante dos homens. Nós somos uma família, e que essa família possa inspirar outras famílias em Natal, Pai, para que Teu nome seja glorificado e a gente possa avançar com Teu reino. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tem uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, queridos. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor volte sua face e nos dê a paz. E a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós hoje e sempre, com essa família e com todas as outras famílias espalhadas na face da terra. E essa família diz: amém. Voltados para a porta, tem um aviso: vamos ter reunião da UAN, Juventude, já, com Renan e Dani, procura eles, já, a galera, dia 20, celebração Café com Oração. Café com Oração, você não pode perder, gente, dia 20, quarta-feira, às 19h30, é isso? Me ajuda? 19h30, tá certo? 20 horas, estão corrigindo aqui, 20 horas. 20 horas, vão estar aqui reunidos Café com Oração, um tempo para a gente estar celebrando, orando, tá? Então vem com expectativa que Deus vai fazer. Amém? Vamos lá fazer nosso envio? Vamos, na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Deus abençoe, gente.